Olá pessoal, estamos aí para mais uma aula de História. Hoje nós iremos falar aí, semana passada nós falamos sobre o governo Sarney, alguns pontos aí do governo Sarney, e hoje nós iremos falar justamente sobre as eleições presidenciais de 1989, prosseguindo Rubens para a gente entender. Lembrando que a gente fechou nossa aula semana passada justamente com essas figuras aí, com esses personagens aí daquele período. Lembrando que o Brasil iria ter novamente eleições presidenciais, a escolha do presidente da República via direta, democrática, de uma forma, digamos assim, inédita, né? E olha só, há 30 anos não tinha eleições presidenciais. Se você observar direitinho, fazer uma reflexão, o último presidente eleito democraticamente foi Jânio Quadros, né? Depois ele vai renunciar, depois de 7 meses de governo, ele renuncia ao seu mandato presidencial. Quem vai assumir vai ser João Goulart, e depois vem um sistema parlamentarista, aquela coisa toda, e depois vem o golpe militar. Aí vem os presidentes militares, que a gente estudou, depois vem a escolha do presidente José Sarney, não ele, mas Tancredo Neves, através de uma eleição indireta, ou seja, foi eleito pelo Congresso, né? Pela Câmara dos Deputados e tudo mais, Congresso Nacional. E aí se escolhe ele de forma indireta, mas o povo mesmo não participou desse processo de escolha do presidente. A primeira eleição presidencial, o povo já estava faminto de vontade de voltar, de votar novamente. Tinha tido as campanhas das diretas já no ano de 84, 1983, 84, uma tentativa de fazer com que a emenda Dante de Oliveira, que dava justamente o direito à população votar novamente, ela perdeu por 22 votos. Então, a população brasileira estava com sede, com vontade de novamente escolher o seu representante ali na presidência. Voltando, sim. E aí nós temos essas figuras, né? Algumas figuras aqui a gente lembra, outras figuras a gente não lembra tanto, né? Nós temos aí, como a gente falou na aula passada, né? Ulisses Guimarães, que ele era um dos nomes aí da política brasileira que mais fez oposição justamente à ditadura militar. Nós temos Leonel Brizola, que também era opositor da ditadura militar, ficou bom tempo no exílio também, certo? Era cunhado de João Goulart, foi colocado no exílio, tentou fazer uma luta armada, promover uma luta armada contra a ditadura militar. Nós temos Mário Covas também, que foi prefeito de São Paulo, também prefeito do Rio de Janeiro, se não estou enganado, não estou confundindo. Nós temos Mário Covas também, político importante. Ele era político importante também naquele período, e representava ali uma cara, um nome a ser votado. Paulo Maluf, sim, Paulo Maluf era do estado de São Paulo, foi votado também várias vezes, foi governador e tudo mais, e representava. E aí a gente tem o seguinte, Paulo Maluf era da Arena, da antiga Arena, ele tinha aquele lado, ele era simpatizante ali dos militares, ele concorreu à eleição indireta para a escolha do primeiro presidente civil, depois da ditadura militar, juntamente com Tancredo Neves. Ele concorreu com ele, né? E acabou perdendo para Tancredo Neves, correto? Aqui o que eu lembro desse aqui é Ronaldo Caiado, que é justamente o governador aí do estado de Goiás. E ali Silvio Santos, que também tentou emplacar aí uma corrida presidencial, mas foi barrado. O Supremo Tribunal Eleitoral vai barrar a candidatura dele, vai impugnar a candidatura dele, faltando dias ali, então ele vai ser impedido. E aí, pessoal, tudo isso aqui a gente pode dividir em duas coisas, né? A direita e a esquerda. Após toda essa luta, ainda existia aquela ideia. A gente lembra que aqui em 1989 foi a queda do Muro de Berlim. 2 anos depois, em 1991, nós teríamos aí o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, da União Soviética. O mundo ainda estava, terminou a Guerra Fria. Em 89 termina a Guerra Fria, mas existia ainda a União Soviética, vai terminar em 91. E aí nós tínhamos também a ideia de direita e esquerda, né? Direita é o quê? Direita é justamente aqueles políticos, aquelas pessoas, aquele grupo ligado mais ao interesse das pessoas que têm dinheiro, né? Que são mais abastados na economia, tal, aquela coisa toda. Governar, entre aspas, para eles. E a esquerda é justamente aquele grupo, aqueles políticos que são mais ligados ao povo, as camadas mais populares, as camadas mais com menos recursos financeiros e tudo mais, também, teoricamente, governar para eles. Essa é a ideia. Então, o Brasil, os grupos políticos se dividiram entre essas duas ideias, essas duas tendências, direitas e esquerda. Aqueles que queriam governar para, digamos assim, os ricos e aqueles que queriam governar para as classes mais desfavorecidas. E o nome cotado para isso era justamente Silvio Santos. Existem ideias, estudos aí que dizem que o Silvio Santos era o cara que representaria a direita, que representaria uma classe
mais favorecida, porque era empresário, de sucesso, dono de uma rede de comunicações, que hoje é o SBT e tal, e tudo mais. Então ele era o nome a ser, mas foi barrado aí pela Justiça Eleitoral. Então todos os olhares vai se disputar, vai se brigar, mas todos os olhares ele vai se dividir aí entre essas duas ideias, direita e esquerda. Aquele que teria a maior cara, a melhor cara aí para procurar resolver, né, essa questão aí. Rubens, vou fazer uma pergunta para Rubens aí, mas se sintam perguntados aí. Entre todas essas figuras aqui, Rubens, qual que você acha que tenha aí se destacado aí, que isso aqui, só para vocês terem uma ideia, pessoal, já eu volto em Rubens, só para vocês terem uma ideia. Nesse período foram 22 chapas, nós temos aqui 12 representantes, mas tiveram 22 candidatos aí, inclusive Enéas, né, do Prona, né, que dizia, meu nome é Enéas, pronto, ele também estava disputando essas eleições aí, correto? Foi um nome que se destacou também nesse período. Dessas figuras aqui, Rubens, qual que você acha que se destacou? Isso aqui foi só no primeiro turno, mas a eleição presidencial ela vai para o segundo turno, e aí duas figuras aqui eles vão se destacar. Qual dessas duas figuras aqui que você acha que ficaram aí para o segundo turno? Collor e Lula. Você conhece eles direitinho, Rubens? O Rubens ainda é jovem, né? Não é nascido nessa época aí, dos anos 90, né? Dos anos 99, né? Dos anos 99, um ano depois desse processo político aqui, mas Rubens conhece aí esse processo eleitoral, essas duas figuras aí que até hoje são conhecidas aí no cenário político, né? No cenário político nacional. Então, justamente, pessoal, de tudo aí, de todo esse processo, de toda essa disputa eleitoral, lembrando que o Brasil não tinha a quantidade de eleitores que nós temos hoje, para uma quantidade menor, se eu não estou enganado, era 9 milhões de eleitores nessa faixa aí, eu sei que não chegava a 100 milhões de eleitores, correto? Então, o que vai acontecer? Depois de 30 anos de todos esses candidatos aí, apenas duas figuras vão ficar aí no cenário político nacional para disputar as eleições no segundo turno. Beleza? Vamos observar direitinho. Próximo slide é justamente aí aquilo que a gente comentou, né? O segundo turno vai ser disputado entre esses dois representantes aí. Luiz Inácio Lula da Silva, né? Que já foi presidente da República por 2 mandatos, disputou, era deputado aqui, ele já era deputado, foi eleito em 1986, um dos deputados mais votados naquele período, né? Então ele vai disputar as eleições presidenciais, era um representante da classe dos trabalhadores, por isso que ele era mais ligado à esquerda, né? Ele fundador também do PT, do Partido dos Trabalhadores. E aí do outro lado nós temos aí um governador jovem, 40 anos de idade na época, Lula era um pouquinho mais velho, mas ele tinha 40 anos de idade, um jovem, né? Vistoso, né? Bem afeiçoado, muita gente naquele período, muitas meninas, muitas jovens, né? Naquele período, vão enlouquecer pelo carisma, pela beleza, pela boniteza dele, né? Pela ousadia dele também, naquele momento, que é justamente aí, o jovem governador de Alagoas, Fernando Collor de Mello, que também, na época da ditadura militar, era ligado à Arena, justamente ao partido que estava ligado aos militares, né? E aí tem outras histórias que a gente vai ver no futuro. Então, a disputa eleitoral vai ficar entre esses dois personagens aqui e vai dividir o Brasil aí novamente. Correto, pessoal? Prosseguindo, vamos lá. Próximo slide. Um pouquinho aí do que era Lula, né? Luiz Inácio Lula da Silva, PT, Partido dos Trabalhadores, Luiz Inácio Lula da Silva do PT, metalúrgico, que despontou como liderança política nos movimentos sindicais do ABC paulista, né, daquela área industrial, automobilística ali do estado de São Paulo, naquele polo industrial ali do estado de São Paulo. Ele era um metalúrgico justamente daquela região e que vai brigar, vai se tornar sindicalista, vai brigar ali pelo direito dos trabalhadores, participar de greves, ser preso na época da ditadura militar, em 1978 e tudo mais, e vai se destacar ali no cenário nacional ali como representante da classe trabalhadora, né? Lula participou ativamente dos movimentos pela redemocratização e tinha sido eleito deputado federal em 1986, com a maior votação até então obtida por um candidato à Câmara dos Deputados. Então ele era deputado, né, no período que disputou as eleições, e estava aí à frente agora para tentar, almejando, né, desejando aí a cadeira presidencial, que ele tinha
a sua ideia de governo aí para poder atender a população brasileira naquele momento. Prosseguindo um pouquinho, que a gente vai analisar também do outro candidato. Olha só, ele era uma figura bastante viril, né? Ele se destacava aí pela sua energia frente, todos os dois, né? Sindicalista, né, a gente observa, se você observar um sindicalista, você percebe que ele é bastante enérgico, né? Mas, e Collor também tinha aquela energia, tudo aquele vigor, as pessoas começaram a se envolver por esses dois candidatos, né? Collor, ele teve a vitória no primeiro turno, mas não adquiriu a 50%, que seria 50% mais um, ele não adquiriu a porcentagem desejada, porque teria acabado com a eleição ali. E aí o segundo colocado, superando Leonel Brizola, justamente com 11% ali, vai ser 30% de Collor e 10%, 11% foi de Lula, né? Superou ali também por quase 500 mil votos, ele vai superar ali justamente Leonel Brizola, que vai ser Lula, né? Que vai superar ele e vão para o segundo turno. Então vamos lá. Fernando Collor de Mello, representante do PRN, um partido que foi fundado por ele naquele momento, prometia uma caça aos Marajás. Isso aqui também era um dos símbolos, um dos nomes da campanha dele. Ele era governador de Alagoas, então ele acabou com alguns privilégios lá em Alagoas. Principalmente os chamados Marajás, que eram funcionários públicos que recebiam altos salários. Então ele vai começar a caçar, vai começar a cortar salário desse pessoal, diminuir, eram funcionários, inclusive, que não trabalhavam, né? Que ficavam em casa, horas de trabalho mínimas e tal, aquela coisa toda. Então ele vai começar a moralizar a coisa. E promete perseguir os Marajás a nível nacional, no Brasil todo. Esses funcionários com altos rendimentos astronômicos e com poucos afazeres, ele vai promover uma caça a esses Marajás. Essa é a bandeira que ele levantou naquele momento, né? Prometia também uma modernização política, uma reforma política. Governador de Alagoas, eleito pelo PMDB, foi o partido que elegeu ele como... Ele era governador nesse período. Era representante de uma tradicional oligarquia política do seu estado, ou seja, uma família tradicional. A família dele era tradicional no estado de Alagoas. O pai dele foi senador no estado de Alagoas e tudo mais. Durante a ditadura foi membro da ARENA, né, da Aliança Renovadora Nacional, e do PDS, legendas que garantiam a sustentação política dos governos militares. Os governos que apoiaram os militares na ditadura militar. Então muitos até diziam que ele era filhote da ditadura. Beleza? Em 1988 deixou o PMDB para afiliar-se ao PRN, um partido recém-fundado, né, naquele período. A sigla, me desculpe, eu não lembro do que significa a sigla, né? Se eu não estou enganado, é a partir da Renovadora Nacional, algo desse tipo. Depois eu trago essa informação para a gente. E concorre às eleições presidenciais. Então, aí está um pouquinho da ficha do que seria justamente a disputa entre esses dois candidatos. E aí, parte daquela inúmeros candidatos, uns ficaram mais neutros, né, e outros vão se aliar. Leonel Brizola e mais a ala da esquerda, o grupo da esquerda, vai se aliar a Lula. E outros representantes ali, mais ligados à direita, vão se aliar justamente a Fernando Collor de Mello. Prosseguindo, pessoal, e aí a gente tem, né, as duas figuras, né, aquelas duas imagens que a gente tem. Isso aqui é uma representação da direta já, então, das diretas já. Então, depois dos 30 anos, nós teríamos eleições presidenciais. Eu não podia votar naquele momento, porque eu era muito jovem, né? Eu sou hoje, eu era muito jovem. Então, naquele momento, eu não votei. Eu apenas observei, analisei a situação, né? Apenas um observador naquele momento. Correto? E aí está a disputa, né? Batalha final para mudar o Brasil, o que pode ocorrer no país com Lula ou Collor. Eles tinham seus projetos, seus programas de campanha, suas ideias de campanha, que foram interpretadas da seguinte forma, né? Olha só, Lula, pelo que ele deixou passar, pelo que ele deixou transparecer, ele deixou algumas coisas, né? Isso aqui é uma revista da época, né? Que vai retratar justamente o perfil dos dois candidatos, o que eles defendiam e como seriam as suas atuações. Olha só. Lula, a crença no papel de governar para melhorar a vida dos trabalhadores. Então, era dos pobres, né, das pessoas. Era essa a ideia dele. Depois a gente vê que ele mantém isso aí até quando ele se tornou presidente, né? Aumentando os programas sociais, Bolsa Família, cotas raciais, assim por diante, né? Mandando esses projetos aí. Então, era essa a ideia, né? Essa era a ideia principal dele. Acreditava que através do governo ele poderia melhorar a vida dos pobres.
a confiança na ação das empresas estatais. As empresas estatais são justamente aquelas empresas do Estado, pertencentes do Estado, que já acreditavam, né, que essas empresas poderiam desenvolver a economia nacional, a economia do Brasil. E aí você vê que a empresa privada vai ficar mais do outro lado. A fé no calote da dívida externa. Ou seja, acreditava-se que já tinha se pagado muita dívida externa. Ele não queria relações com o FMI, Fundo Monetário Internacional, queria cortar aqueles empréstimos que tinham que ser pagos, juros absurdos, aquela coisa toda. Então ele tinha isso aí. Muita gente já ficou com medo disso, correto? E aí que vai colocar mais pavor no pessoal vai ser justamente aí, ó, reforma agrária a partir de 500 hectares. Até hoje, mesmo depois que Lula entrou como presidente, que prometeu isso naquele momento, em 1989, mesmo depois entrou ele, entrou Collor, entrou Itamar, entrou Fernando Henrique Cardoso, veio Lula, veio Dilma, veio Temer, tem Bolsonaro. Até hoje não se fez, não se discutiu a reforma agrária. Não se realizou uma reforma agrária no país. Correto? Então essa é a ideia. Então essas aqui eram algumas das ideias aí que ele deixou transparecer naquele momento. Do outro lado, Fernando Collor de Mello, né? Ele tinha o combate dos privilégios à máquina do governo, justamente a caça dos marajás, né? Combater aquela corrupção, aquela coisa toda, era o que ele pregava, né? O combate à corrupção. A tentativa de abrir a economia. Aí vem aquela ideia do neoliberalismo, né? Ou seja, deixar a permitir que outras empresas entrassem para o Brasil, trouxessem seus produtos para aqui, modernizassem a economia brasileira. Certo? Era essa a ideia que ele defendia, a ideia de Fernando Collor, ou seja, a ideia do neoliberalismo, correto? Inclusive, ele dizia que os automóveis brasileiros eram carroças, que precisavam ser modernizados, precisavam ser melhorados. Outra coisa, a promessa de privatizar as estatais. Enquanto Lula acreditava aqui na força das estatais, olha só, confiava na ação das empresas estatais, ou seja, isso permitia que as empresas estatais permanecessem ali no governo, né, sendo parceiras, alimentadas pelo governo e tudo mais. Ele queria privatizar as estatais. Empresas que pertenciam ao Estado brasileiro seriam vendidas, privatizadas, aquela coisa toda. Era essa a ideia. Mais uma demonstração de quê? De neoliberal. Ele era um neoliberal. Ou seja, o neoliberalismo é o quê? É aquela menos gasto para o Estado, menos recursos, menos interferência do Estado na economia e mais liberdade econômica. Beleza? Aumentar o bolo. E olha só, engraçado, né? Aumentar o bolo para dividir a renda. Meio que parecido, se a gente observar direitinho, com aquela ideia ali da ditadura militar, né? Do período do milagre econômico, onde dizia o seguinte, que o bolo precisava crescer para depois ser repartido. Mas, basicamente, a ideia seria essa, se a gente analisar direitinho. Aumentar o bolo para dividir a renda. Né? Então, essas eram as propostas, a disputa vai se colocar nisso aí, e um fator bastante interessante vai surgir naquele momento, que surge desde o primeiro turno. Eu acompanhei algumas coisas, a gente acompanhava, que era um negócio que não tinha muita regra, que não tinha muito norma a ser seguida, que acabava virando um bate-boca, né? Um atropelando o outro, um acusando o outro disso, daquilo, aquela coisa toda, que foi justamente o debate eleitoral. Hoje, nós, né, vocês, mais jovens, aquela coisa toda, a gente é acostumado ao debate eleitoral, de uma forma mais fina, né? Fica um de um lado, fica do outro, coloca suas propostas, né? Faz suas críticas também, tem mediador, aquela coisa toda. Naquele período de debate eleitoral, eu lembro que eu assisti um debate eleitoral, a lembrança que eu tenho de um, que envolveu o Mário Covas, Ronaldo Caiado, aquela coisa, e foi um bate-boca só entre eles ali, correto? Então não tinha muita regra e rolou isso aí também no segundo turno, agora destacando apenas as duas figuras, né? Fernando Collor de Mello e justamente Luiz Inácio Lula da Silva. Prosseguindo, para a gente entender um pouquinho mais, aqui o debate final, foram alguns debates, se não estou enganado, foram 2 debates, né? Um promovido por um grupo, né, pelo consórcio ali, vamos dizer assim, consórcio, a palavra na mão, pelo grupo de empresas, né, de empresas de comunicação, combinaram, fizeram um debate e depois teve um debate na maior emissora de televisão do Brasil,
e uma das maiores emissoras de televisão do mundo, que é justamente a Rede Globo, né? A Rede Globo ela vai promover o último debate, como acontece geralmente, o último debate fica ali a cargo da Rede Globo. E ela vai promover o último debate. Às vésperas, poucos dias ali faltando para a eleição, ela vai promover esse último debate. E tempos depois, isso é bastante interessante, bastante crítico e é bastante importante que a gente entenda. Tempos depois, acreditou-se que a Rede Globo, ela teve influência, ela teve participação, isso é os livros de histórias, pesquisas, revistas, vocês vão encontrar isso em vários locais, que falam sobre isso aí, em fontes e tudo mais. Ela teve participação direta aí nas eleições para presidente da República, para a decisão do eleitorado. Por quê? Porque ela tendeu para o lado de Fernando Collor de Mello. Ela separou trechos ali dos melhores momentos. No primeiro debate, Lula venceu o debate. No segundo debate, Lula perde o debate. E os pontos que favoreciam a Fernando Collor de Mello, a Rede Globo de televisão, ela separou, selecionou e divulgou ela depois como um resumo ali, nas edições dos seus jornais. Então ela vai divulgar, isso vai ter um peso. No momento também, ela faz uma pesquisa de opinião para saber em quem o pessoal estava achando que tinha vencido o debate, quem tinha sido melhor no debate, aquela coisa toda. E, curiosamente, quem tinha ganhado justamente era a Globo. Ou, justamente era Fernando Collor. Fernando Collor de Mello tinha ganhado, tinha uma porcentagem lá de vitória, aquela coisa toda. Então, acredita-se, fez estudos, pesquisas e tudo mais, que a Globo, ela teve influência direta que contribuiu diretamente aí para colocar Fernando Collor de Mello, eleger Fernando Collor de Mello. Depois a gente vai ver também que do mesmo jeito que ela colocou Fernando Collor de Mello, ela ajudou a colocar Fernando Collor de Mello no poder, ela também ajudaria a tirar ele do poder. É um assunto que a gente vai ver nos próximos capítulos. Então aí teve o debate, né? Observe-se direitinho, um detalhe, né? O nó da gravata de Collor está mal feita, está troncha ali. Algumas pessoas levam o cara não sabe se arrumar, a camisa toda troncha. Foi indicado que ele, através de Bonini, que ele colocasse ali um negócio meio que suado, que ele simulasse que tivesse suado ali para participar, para parecer mais semelhante ao povo, mais povão, aquela coisa toda. Então tem uma série de ideias que são colocadas ali que levam que a Globo teve participação aí, influenciou aí no ponto de vista, né, na opinião do eleitorado naquele momento. E resultado final, para a gente fechar aqui, para a gente entender, resultado final, no nosso próximo slide, nós temos aí a vitória do candidato, né? Então, Fernando Collor de Mello, depois de 30 anos aí de paralisação política, depois de 30 anos, novamente, a população brasileira volta a escolher, depois de anos de ditadura militar, depois de vários e vários processos aí na política nacional, nós temos a escolha aí do novo presidente através da via democrática, Fernando Collor de Mello, que vence com 53% dos votos válidos contra 47% dos votos aí para Luiz Inácio Lula da Silva, que vai continuar tentando aí, ano após ano, aí, eleições após eleições, aí, até se tornar novamente, até se tornar primeira vez presidente do Brasil, né? Lula. Beleza, pessoal? Então dá para a gente pegar essa ideia, a gente fica por aqui, deixa eu ver aqui, a gente fica por aqui, ok? Então foi esse o processo das eleições, como aconteceu e tudo mais. Na próxima aula a gente vai entender um pouquinho do governo Collor, beleza? Entender, analisar e estudar um pouquinho aí sobre o governo de Fernando Collor de Mello. Pessoal, amanhã a gente não vai ter aula, olha só, amanhã a gente vai ter, né, a festa do funcionário público, então a gente não vai ter gravações para vocês, é um dia de folga, aproveitem, ou dê uma estudadinha aí, dê uma reforçadazinha nos seus conhecimentos, beleza? Mas vamos ficar com esses exercícios aqui aliás, correção de exercícios, né? Quais as principais características do plano cruzado? Foram congelamento de preços e reajuste dos salários em 15% mais 8% de bônus, e reajuste de 20% se a inflação aumentasse. Caso a inflação aumentava, que aumentava 20%. Quais os resultados do plano cruzado no plano econômico e no plano político? No plano econômico, inicialmente houve uma queda da inflação e aumento do poder de compra da população brasileira. Em segundo momento, o sumiço de mercadorias disponibilizadas mediante o pagamento de ágio, ou seja, o cara para conseguir determinada mercadoria ele tem que pagar um pouquinho a mais, a mercadoria estava escondida. Geralmente acontece muito isso aí quando
quando um grupo, né, como comerciantes, empresários, eles querem prejudicar um determinado governo que não tem interesse ou um determinado projeto econômico que não tem interesse para eles. A ideia é essa. No plano político, o PMDB, textinho menino, viu? Dominou as eleições de 1986, elegendo a maioria de seus representantes, tanto na Câmara quanto no Senado. Então, o menino Sarney, ele mantém um plano até as eleições de 1986, né? Bestinha esse menino, né? E aí consegue eleger, porque o plano tem no começo ele tem um sucesso, né? Foi um sucesso. E ele consegue eleger a maioria dos seus representantes, tanto no Senado quanto na Câmara, e depois ele acaba, bota o plano cruzado 2, que a gente vai ver também. Prosseguindo. Aí, cite alguns direitos adquiridos com a nova Carta Constituinte de 1988, Carta Cidadã, Constituição Cidadã. É importante a gente lembrar esse nome. Garantiu eleições diretas para presidentes, governadores e prefeitos. Regime presidencialista, garantiu o regime presidencialista, independência dos 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. Garantia do direito de greve, extensão do voto aos analfabetos. Isso aqui é uma coisa que vai... Por isso que a gente comentou logo na aula que vai ser uma eleição inédita no Brasil. Porque pela primeira vez os analfabetos vão ter direito de participação, de eleger o seu candidato, com as eleições de 1989. Né? Voto facultativo para, ou seja, opcional para eleitores entre 16 e 18 anos e para maiores de 70 anos, etc. Beleza? Quem eram os fiscais do Sarney? Eram membros da própria população, cidadãos comuns, como donas de casas e etc. Esses eram os fiscais do Sarney. Tinha uma tabelinha, nessa tabelinha eles iam lá, ó, isso aqui tá fora, ligavam pro PROCON e tal, aquela coisa toda, SAAB, tinha umas instituições que eles ligavam lá e faziam a denúncia, e ali vinham multar, fechar aquela coisa toda. Quinta questão. Quais as características do plano cruzado dele e seu resultado? Olha só, aí depois das eleições, vem Sarney e coloca o plano cruzado 2. Autorizou o reajuste de preços de mercadorias e serviços. O resultado foi o aumento do combustível em 60%, da energia em 120% e de várias mercadorias para 100%, levando a uma inflação de 79% inicial. Depois, a soma de todo o governo dele, tem a inflação de mais de 2.000%. Isso é muita coisa, beleza? Pessoal, fica essa mensagem aí de Steve Jobs, né? O fundador da Apple, né? Linha de computadores, software, hardware, tudo mais. Cada sonho que você deixa para trás é um pedaço do seu futuro que deixa de existir. Beleza? Nossos referenciais aí da NET. Um forte abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula. Valeu!